Hoje a gente vai falar emagreça mantendo carboidrato no prato. Vamos falar aí da carbofobia, vamos falar desse tema tão polêmico aí dentro do emagrecimento. Uma coisa que eu vejo muito, sempre que uma mulher chega pra mim falando que tem o desejo de emagrecer e que já tentou outras estratégias, né? E assim, uma coisa que acontece muito comigo, gente, sabe o que é? Eu acho que pelo fato de as pessoas conhecerem ou indicarem, né, o meu trabalho para essas mulheres, grande parte das mulheres que me procuram, seja no meu consultório, sejam as minhas alunas no Pede Pra Elas, né, seja no meu Instagram, são mulheres que já tentaram inúmeras estratégias, né, que já tentaram de tudo, que já deixaram de comer um monte de coisa, muitas hoje estão vivendo infelizes. Gente, eu já escutei tanto de mulher falando assim pra mim, Nutri, minha vida não tem mais sentido. Né? Você sabe por quê, gente, que a vida muitas vezes a gente acha que ela não tem mais sentido? Porque a gente parou de se relacionar bem com a alimentação em algum momento. Nesse desejo tão grande que muitas mulheres sentem de emagrecer, de voltar a usar roupas que usavam, né, de se verem melhores, de se sentirem melhores, principalmente, porque emagrecimento, gente, mas não é nunca só uma questão de estética, mas não é de jeito nenhum. Emagrecimento, claro, em primeiro lugar ele vem ali uma questão de saúde, de vida, de longevidade, mas ele vem tão importante quanto essa questão da saúde, essa questão emocional, de você estar bem com você, de você celebrar as suas conquistas, de você saber que você é capaz, de você trilhar para você um caminho prazeroso em busca desse emagrecimento, de parar de sofrer. Então, uma coisa que eu escuto demais das minhas meninas, assim, das minhas pacientes, é falando para mim assim, Nutri, eu cortei carboidrato, cortei, não como mais arroz, não como mais pão, olha, eu amo um pão, amo um carboidrato, mas não como mais, então assim, porque eu quero emagrecer. E aí as pessoas começaram a olhar pro carboidrato com muito medo, na verdade com pavor. E aí veio desenvolvendo uma coisa, um termo até relativamente novo na nutrição, que chama carbofobia. O que é carbofobia, gente? Fobia é medo e carbo vem de carboidrato. Então, um medo extremamente exagerado de consumir carboidrato, atribuindo a esse carboidrato a culpa do ganho de peso ou a culpa que a pessoa não consegue emagrecer por causa do carboidrato. E aí, eu tô aqui para te dizer o seguinte, que você não precisa cortar esse carboidrato da sua vida dessa forma para que você alcance o seu emagrecimento. E vocês vão entender o porquê. Porque eu quero falar um pouquinho hoje para vocês da lógica do emagrecimento, para a gente entender o outro lado do emagrecimento. O pior, sabe o que é, gente? Isso gera uma frustração tão grande, porque quando você corta esse alimento, você deixa de comer e por fim das contas lá, você não emagrece ou você até emagrece e tem reganho de peso, parece que tudo que você fez não faz sentido, porque você fala, poxa, eu cortei tudo, né? Só faltou cortar os pulsos, né? Então assim, eu cortei tudo e não como, tirei toda a minha fonte de prazer, porque para muitas pessoas, gente, comida é sim prazer, é prazeroso comer, é gostoso a gente sentar em volta de uma mesa, né? Eu falo sempre assim que a comida ela é sociável, a comida reúne pessoas, né? E então assim, você vai reunir com amigos, tem comida, a gente reúne com família, tem comida. E grande parte dessas reuniões não são low carb ou no carb, o carboidrato ele tá ali sempre presente, seja por uma massa, seja por uma preparação, pelo pão, pelo arroz. Então assim, como que eu vou olhar para esse carboidrato e dizer para ele que ele é o vilão da minha alimentação, se ele é tão presente na vida da gente? Até porque, se não for um dos principais, porque para qualquer outra coisa que a gente venha fazer na vida, se você estiver mal-humorada, ou porque você não tá comendo uma coisa que você gosta, que você tá se privando, ou porque você tá com fome, né? Eu, pelo menos, eu acho que a única coisa que me tira do sério é fome, que me deixa mal-humorada. Então, assim, como que você se priva de comer uma coisa que você gosta se isso mexe tão profundamente com as nossas emoções? E aí, o que acontece, gente? Quando você entra no processo de emagrecimento, a gente tem que entender algumas coisas. Quando eu falei para vocês hoje no início que eu queria falar sobre a lógica do emagrecimento, porque vocês têm que entender também a parte emocional, claro, mas a gente tem que entender também que existe uma matemática. O que é a matemática do emagrecimento? A matemática do emagrecimento é você comer menos
do que você gasta. Então é você gastar mais energia do que você consome. Isso se chama déficit calórico. Então é como se você se colocar numa condição de gasto, de consumo de energia negativo. Isso é a matemática. Comer menos, gastar mais. Por que eu estou dizendo isso para vocês, que é a lógica, que é a matemática? Porque existe um cérebro que está aqui acima, que comanda todas as minhas ações. Lembra que eu já falei isso para vocês? Que todo pensamento gera um sentimento, que todo sentimento produz uma ação voluntária ou involuntária. Se tudo começa aqui com um pensamento, se tudo começa na minha mente e que a boca está aqui depois, eu preciso ter muita atenção ao que eu carrego aqui para eu determinar a forma como vai chegar aqui. E eu preciso entender essa associação. Então, a matemática é essa. A gente come menos, a gente gasta mais, o corpo fica em déficit calórico e você usa a gordura como fonte de energia, chega o emagrecimento. Essa é a matemática. Mas antes fosse só isso. Antes fosse só essa questão, para de comer que você vai emagrecer. Se nós temos uma relação tão forte, tão emocional com a alimentação, principalmente com os carboidratos, como que eu vou virar para você e vou falar, para de comer tudo que você gosta, corta o carboidrato aí, tira da sua vida, porque assim você vai emagrecer? Não vai. Se a matemática é gastar mais e comer menos, vocês estão entendendo que o que eu estou dizendo implicitamente para vocês, que não é o carboidrato o vilão do emagrecimento, é qualquer coisa que você coma em excesso. Então, de hoje em diante, nós vamos desconstruir essa ideia na sua cabeça de que só o carboidrato é que é vilão de emagrecimento, que você engordou somente pelo carboidrato. Você não engordou, meu amor, por causa só do carboidrato. Você engordou pelo excesso de calorias, que aquilo seu corpo não gastou aquele excesso e aquilo se acumulou no seu corpo na forma de gordura. Só que, tá bom, Nutri, entendi a matemática, mas e agora? O que eu faço com isso? Agora você vai guardar isso na sua cabeça, só para você entender isso. E como é que você descobre esse excesso? Aprendendo a entender as suas emoções. Sabe por que você até hoje não teve sucesso no emagrecimento de se manter magra? Ou de se manter, né, de manter esse peso que foi eliminado e acabar tendo reganho de peso, que inclusive é o tema que a gente vai falar amanhã sobre reganho de peso? Por que você não entendeu isso? Porque você não entendeu essa sua relação com a alimentação. Você continua comendo as suas emoções. E se você continua comendo as suas emoções, você vai estar... Eu até me arrisco a afirmar isso, sabia? Que se você come sempre as suas emoções, motivada pelas suas emoções, e isso te leva sempre a comer mais do que você precisa, você vai estar sempre e não em déficit calórico, você vai estar em superávit calórico. Porque você está comendo mais do que você precisa. E sabe como é que você faz para saber o quanto você precisa? Quando você começa a entender essa sua relação emocional. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Veio pandemia. Vamos usar a pandemia, que é o momento que a gente está vivendo. Veio pandemia, levou muita gente para dentro de casa. Muitas pessoas estão trabalhando em home office. Muitas mães, muitas mulheres que não trabalhavam fora de casa, mudou completamente a rotina dessa mulher. Veio o marido para dentro de casa, vieram os filhos para dentro de casa. A vida virou de repente, do dia para a noite, virou de ponta cabeça, pegou todo mundo de surpresa. E aí a rotina ficou tão atribulada e isso mexeu com as emoções, além do medo, juntou com a mudança da rotina, com a apreensão. E aí, será que o que vai acontecer? Será que vai, qual é o desdobramento disso tudo que vai acontecer? E aí, nós temos um núcleo lá na nossa mente, lá dentro do nosso cérebro, que chama núcleo accumbens. Não precisa decorar esse nome não, mas só para você saber que ele existe. Existe esse núcleo dentro da nossa cabeça, esse núcleo accumbens, que ele é o nosso sistema de recompensa. Quando ele percebe que você vinha num equilíbrio emocional, você vinha pelo menos dentro da tua rotina, ainda que não fosse algo muito equilibrado, mas você vinha se mantendo dentro daquilo que você sempre fez. De repente, isso, mudou tudo. Não foi? E foi do dia pra noite, literalmente. E aí,
você começou a ficar ansiosa, você começou a ficar preocupada, com medo do futuro, sem saber o que ia acontecer, agoniada por estar todo mundo dentro de casa. Então, assim, toda aquela situação que te tirou desse equilíbrio, te tirou dessa linha reta, te colocou para cima, te colocou para baixo, fez você dar cambalhota. Então, esse núcleo da nossa mente, ele entendeu isso, ele percebeu. E aí ele vai tentar, de qualquer jeito, promover um bem-estar para você, nem que seja momentâneo. Porque é assim que esse núcleo funciona, é assim que esse sistema funciona. E isso vem com a gente desde o nosso nascimento. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes, mas como tem muitas mulheres novas, eu quero explicar isso mais uma vez. Quando a gente nasceu, nós éramos lá bebezinhos recém-nascidos, né? Até que a gente aprendesse a falar, a nossa única forma de conseguir se comunicar era pelo choro. Então, assim, bebê sente frio, ele chora, e a mãe, na tentativa de acalmar aquele bebê, pega o bebê, traz no peito ou dá mamadeira. O bebê sente cólica, ele chora, a mãe, para acalmar, põe no peito ou dá mamadeira. Bebê tá com dor de qualquer, tá com sono, tá com desconforto, tá com calor demais, ele chora, a mãe pega carinhosamente, põe no peito ou dá mamadeira. O que eu ensinei para o meu cérebro? O que nós ensinamos para o nosso cérebro desde esse primeiro momento? Que todo desconforto que eu tiver na minha vida, basta me dar comida, que naquele momento me venha um conforto. É um conforto cego? É um conforto mentiroso, vamos colocar assim? Porque ele dura instantes? Sim, mas foi a forma como o nosso cérebro foi condicionado desde que nós nascemos. Vocês estão começando a entender aonde começou o problema do ganho de peso e da obesidade, gente? Então, assim, a obesidade, ela é uma doença multifatorial, que tem muitos fatores envolvidos. E o principal deles é a emoção, é o nosso psicológico, é a nossa mente. Por quê? Porque isso começou lá no nosso nascimento. Eu associei, quando eu nasci, que comida me traz conforto emocional e físico. E aí, a vida passou, nós crescemos, muitas se casaram, tiveram filhos ou não, né? Mas fato é que o tempo passou, a vida mudou, mas o seu cérebro continua sendo o mesmo e tendo essa mesma memória. Ele sabe que quando você tá nesse desequilíbrio, sabe o que ele lembra? De você beber. Aí ele manda para você um estímulo para que você procure comida. E você vai procurar comida rica em carboidrato, porque o leite materno era rico em carboidrato, as fórmulas lácteas são ricas em carboidrato, porque dão energia, fazem crescer. E o bebezinho está se multiplicando, as células muito rápido, precisa de muita energia. Então o nosso cérebro associou tudo. Olha que incrível que é isso, gente. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Conta pra mim aqui. Ou se é a primeira vez que você escuta isso. Porque, gente, é assim que tudo começa. Então a gente começa uma relação tortuosa com a alimentação porque nós aprendemos isso lá desde quando nós éramos bebês. E o nosso cérebro, ele foi condicionado a associar isso. E aí, se eu tô te dizendo que o problema do ganho de peso está muito associado à questão das emoções, você começa a entender que faz total sentido o que eu falo para vocês aqui sempre, que primeiro você tem que compreender a sua relação com as suas emoções para que depois você aprenda a lidar com a comida. Entendeu que se você tá triste, se você tá ansiosa, se você tá preocupada, se você tá cansada, se você tá com sono, você busca comida por quê? Por causa dessa compensação que o seu cérebro vai buscar fazer o tempo todo para te trazer de volta para aquela zona que você saiu. Se é bom, se é ruim para você, se é uma zona de conforto, se é uma zona de desconforto, seu cérebro não quer saber, mas ele quer te levar de volta para aquele lugar que você estava. E aí ele vai mandar para você um estímulo para comer carboidrato, porque ele sabe que é o carboidrato que quando você come, você faz assim, ó, naquele instante que você tá comendo. E aí eu quero te dizer uma coisa muito importante e que talvez para muitas pessoas isso choca quando eu falo.
Você não precisa se privar do seu bolo que você gosta. Você não precisa se privar do seu pãozinho francês que você gosta. Você não precisa se privar de nenhum alimento que você gosta para alcançar o seu emagrecimento, porque o problema não está nesse alimento. E como eu sempre falo para vocês, não existe um único alimento que quando você coma, ele vai te engordar ou ele vai te emagrecer. Qualquer coisa que eu coma em excesso, que aquilo fica demais dentro do meu corpo, que eu não uso como fonte de energia, aquilo vai ser armazenado na forma de gordura. Vocês estão entendendo então que o vilão do emagrecimento é o excesso de qualquer coisa que você não se controle? Só que como muitas vezes a nossa emoção está associada ao conforto do carboidrato, a gente joga a culpa toda no carboidrato. Mas a culpa não é do carboidrato, libera ele hoje. Libere esse carboidrato hoje da sua vida e entenda que você tem que passar a ser a atriz principal da sua vida, tomar as rédeas emocionais aí da sua vida, começar a entender o que está acontecendo com você e olhar para o alimento e falar para ele o seguinte: olha, você é legal, você é bom, o problema não é você, o problema é a forma como eu estou lidando com você. Um dos depoimentos que eu mais ouço aqui quando eu tô fazendo esse tipo de maratona com vocês é que não só a sua vida é transformada, como a vida da família. E você sabe por que isso acontece? Porque a mulher, gente, ela é muito centro do lar, ela é muito centro da casa, tudo gira em torno dela. Então, se você tá bem com você, tudo que está em volta de você também acaba sendo, vamos colocar, beneficiado, né? Então respinga em tudo que está em volta. Não fica só em você. Todo mundo ganha com isso. Então, se você mora sozinha, pode ter certeza que pessoas que convivem com você vão desfrutar do melhor de você. Se você é casada, se você tem filhos, pessoas que estão junto com você vão desfrutar desse melhor também. Porque quando você tá bem, você tem prazer em estar perto das pessoas que você ama. A gente cuida diferente das pessoas que a gente ama, porque a gente para de cuidar por uma mera obrigação. A gente cuida por amor, a gente resgata coisas, a gente faz diferente e a gente fica mais leve com a gente. É você realmente se colocar presente em tudo que você faz. Você sair do modo automático da sua vida e entrar no modo analógico. A gente sai um pouco do modo digital e entra lá no modo, vamos colocar no modo retrô, que é o modo que a gente passa a prestar atenção em tudo que você está fazendo, que você resgata coisas, hábitos que você tinha antes e que com a correria e com a modernidade isso acabou se perdendo. Você começa de novo a se conectar com você, porque quando a gente fala realmente de sentimentos, quando a gente fala de pensamentos, quando a gente fala de emoções, a gente traz coisas, muitas vezes, que estavam guardadas lá no passado. Gente, quantas vezes, quando você come alguma coisa, te remete lá a uma história do passado? Outro dia eu chorei aqui com as meninas, né? E inclusive acho que eu tava até aqui em Pirinópolis, contando pra vocês, tava, né, filha? Contando pra vocês da história do meu pai, do creme de aspargos, né? Então, assim, quando a gente revive histórias, principalmente que tem comida associada, que é tudo regado de muita emoção, a gente se emociona e isso faz parte de quem nós somos. Nós transbordamos emoção. Por isso que essa nossa relação com a comida, ela precisa levar isso em consideração para que você comece a mudar primeiro a sua mente, para que o seu corpo todo seja transformado, para que a sua autoestima de novo volte a ser restaurada, a ser reconstruída, que você passe a se relacionar de novo bem com você, principalmente. E deixa eu contar um pouco para vocês que não me conhecem ainda, eu estive nessa mesma situação que você. Então, eu tenho, né, 2 filhos, o Guilherme com 20, Bia com 13. Quando o Bia nasceu, eu me envolvi muito na minha rotina de mãe, de casa, de esposa, e eu acabei me deixando muito para segundo plano. Então chegou também um momento da minha vida que eu não me reconhecia mais ali naquela minha rotina, na minha vida. Eu amava meus filhos, meu marido, mas faltava alguma coisa para mim que eu não sabia o que era. E aí eu fui buscando isso, né? Eu fui e compreendi, aí veio a nutrição, e aí veio a parte da nutrição comportamental, e eu comecei a montar o meu quebra-cabeça de vida, entendendo o que estava acontecendo comigo. Por isso que eu falo para vocês hoje que eu me sinto muito capacitada e muito segura, muito tranquila, de dizer para vocês que tudo isso que eu ensino aqui funciona, porque eu fui a primeira a aplicar na minha vida.
Então aí eu apliquei na minha vida, eu comecei a aplicar na vida de mulheres que começaram a me procurar e que vinham buscando aí essa mesma demanda que eu tinha passado, né, que é a mesma coisa que tinha acontecido comigo, e isso foi ganhando uma proporção muito grande e eu fui aperfeiçoando cada vez mais esse método, essa técnica, e eu fui colocando aquilo em prática com mais pessoas e fui testando muita coisa em mim também, fui fazendo comigo, para que eu pudesse hoje chegar aqui para você e dizer assim: ouça o que eu estou te falando, leva para o seu coração, coloque em prática na sua vida, porque a sua vida vai ser diferente. Muitas mulheres entram, gente, no processo de emagrecimento e começam a se sentir culpadas. Sabe por quê? Porque ela acha que ela está deixando de fazer pela família e fazendo por ela. E aí eu quero dizer para você o seguinte: você só tem que se sentir culpada se você estiver prejudicando, fazendo mal para alguém, e principalmente voluntariamente, quando você pensa que você quer prejudicar aquela pessoa, que você está fazendo mal para ela. Agora, quando você se coloca como prioridade, que você vai cuidar de você, para que você esteja bem, para cuidar de todos na sua volta, essa culpa ela não tem que existir, ela não tem que fazer parte da sua vida. Ontem eu estava conversando com uma das minhas meninas, e aí ela veio relatar para mim o seguinte, ela falou assim para mim: Nutri, eu queria conversar um pouco com você para eu entender um pouco o que está acontecendo comigo. Eu falei: pois não, vamos conversar, me conta o que está acontecendo. Ela falou: Fernanda, parece que eu tô começando a me priorizar ao ponto de eu voltar a comer coisas que eu parei de comer há 20 anos para agradar meu marido, porque era meu hábito, mas não era hábito dele. E aí, de repente, eu parei aquilo. Ela falou: eu não sei nem quando foi que eu parei de comer, pra falar a verdade pra você. Ela falou que aquilo foi tão assim, eu acho que ela falou tão sem sentido pra ela, porque ela simplesmente parou de comer as coisas que ela gostava, porque não fazia parte da rotina do marido. Ela falou: e eu gosto de algumas coisas que ele come, mas muita coisa que ele come e que eu como junto com ele, eu não gosto. Ela falou: e aí eu parei. Ela falou: desde que você falou pra mim do dia do chega, ela falou, eu decretei o dia do chega na minha vida e eu comecei a fazer coisas pra mim também. Ela não deixou de fazer pra ele, mas ela começou a fazer por ela. E aí os filhos começaram a perceber que ela estava mais feliz, mais leve, mais sorridente. Os filhos são adultos. E os filhos, essa semana passada, viraram para ela e falaram: mãe, o que está acontecendo? Tem alguma coisa diferente? E ela falou, ela até então, ela disse que nem ela tinha se dado conta disso, que ela falou: não, tá tudo bem. Aí disse que ele fala: tá sim, mãe, tem alguma coisa diferente. Você tá mais sorridente, você voltou pra cozinha e você tá resgatando algumas coisas. Gente, olha a proporção que isso toma. Essa mudança que começa em você. E aí ela disse que naquela hora ela se deu conta, ela falou: pera, as coisas estão acontecendo, as coisas estão mudando. Ela começou a fazer por ela, não deixou de fazer pela família, só que ela passou a fazer com muito mais amor, porque ela estava também se colocando ali naquela vida dela como prioridade, gente. Vocês estão vendo como isso é lindo? E aí foi lindo, porque ela se emocionou, aí ela me agradeceu e no fim das contas eu falei: eu que agradeço, porque assim, por eu poder ser canal de bênção na vida de vocês. Por isso que eu falo muito para vocês que o propósito da minha vida, por meio da nutrição, é transformar a vida de mulheres. É transformar a sua vida, assim como a minha foi transformada, a vida da minha família foi transformada. Gostaria de saber, tenho diabetes do tipo 2, posso comer inhame, mandioca e milho? Pode, meu amor, não só pode como deve, maravilhoso. Pode sim, claro que pode. De sempre associar um carboidrato a uma proteína. Então, se for comer um cuscuz, um aipim, né, um inhame, uma mandioca, um milho, coloca sempre uma proteínazinha junto, um ovinho, uma carninha, um franguinho desfiado, uma carne seca, um queijo. Estou na TPM, muita ansiedade de vontade de comer doces. O que faço? Eu como meu doce com moderação, coma o doce. Gente, a gente não engana cérebro. TPM tem associação com variação hormonal. Se vem a vontade de comer doce, coma o seu doce em paz, come um pouquinho, né? Porque senão, lembra o que eu falo pra vocês sempre? Aquela coisa do não vou comer, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Comi um pedacinho, comi tudo. Então, come um pouquinho. Se o seu doce favorito é o chocolate, coma lá 2, 3 quadradinhos de chocolate, coma feliz, né? Deixa aquele chocolate derreter na boca, aproveita aquele momento. Se o seu chocolate preferido, ou se o seu doce preferido é um doce de leite caseiro, um doce de figo, uma compota, come um pouquinho, mata a vontade, fica feliz,
Não se preocupa com isso. Eu quero é que você se liberte dessa obrigação do não comer por causa do engordar. Emagreci, mas tenho medo de comer qualquer coisa e engordar, fazer refeições livres. Vamos agora colocar na sua vida esse lema: posso comer de tudo, só não tudo, para que você se livre desse medo de comer. A comida não é vilã, a comida ela é amiga e super importante. O que a gente tem que entender é que eu não posso me permitir, não é que não posso, mas se você se permite tudo o tempo todo, o tempo inteiro, aquilo que poderia ser uma exceção na sua vida passa a ser a regra. E aí, de repente, você perde todo o controle e a coisa vai perdendo sentido, principalmente. Então, se mantém agora, estabelece esse seu pezinho aí no chão, fica aqui comigo, cola aqui que você vai aprender e você vai superar isso. Mulheres que estão se privando de jantar com o marido, de tomar uma cervejinha com o namorado ou com o marido, de tomar um vinho, de sentar com os filhos e comer alguma coisa com esse medo de engordar. Então, de hoje em diante, começa de novo a resgatar isso. Você vai ver como eles vão ficar felizes e, por consequência, você também vai ficar feliz. Então, eu quero assim, que você leve para sua vida essa tranquilidade que eu tô falando para vocês. Eu sei que não é uma coisa que a gente faça do dia para noite, mas quanto mais disposta a buscar isso você tiver, mais facilmente essas mudanças elas são instaladas e esses hábitos, eles passam a fazer parte da sua vida. Estou pré-diabética, não como doce algum, nem no café, tomo açúcar, o que faço? Se você sente falta, não é um pouquinho de doce que vai te deixar dentro da situação do pré-diabetes, não. Pré-diabetes está associado com o estilo de vida de modo geral, não é só com esse um docinho. Ninguém vira pré-diabético por causa de um doce aí uma vez ao dia, não, viu, gente? É um conjunto de fatores. Então, assim, tem que olhar o estilo de vida. Se você é uma pessoa muito ativa, se é sedentária, se dorme bem, se é muito estressada. Então, assim, tem uma série de fatores que levam uma pessoa à condição de diabetes do tipo 2. Diabetes do tipo 2 está associado ao estilo de vida. Quando a gente começa a mudar o estilo de vida, esse pré-diabetes aí, esse diabetes do tipo 2, ele reverte e some. O que você sugere de chá para diminuir a taxa de glicose? O chá não tem essa função se você não mudar a alimentação, tá? Glicemia só baixa, né? O chá só vai ter alguma função ali se você mudou hábitos aí alimentares. Então, por exemplo, o chá de canela, ele tem uma função de ser hipoglicemiante, né? De ajudar na redução da glicemia, mas sozinho ele não faz milagre, tá bom? Estou em tratamento de cura para gordura no fígado, a esteatose hepática. Estou com uma dieta totalmente nova e está dando certo, mas com restrição de vários alimentos. Pretendo conciliar as suas orientações. Dá certo? Dá muito certo. Dá muito certo. Você sabe por quê? Porque não adianta nada você restringir coisas que você gosta, que façam sentido pra você, porque você não vai segurar essa restrição pelo resto da vida. Aí tudo bem, pode até ser que esse período de restrição, claro, você tá reduzindo, você vai melhorar aí a esteatose e pode emagrecer, mas você vai voltar a comer. E se você não entendeu essa sua relação com a alimentação, sabendo que você pode comer de tudo, só não tudo, pode acontecer disso aí voltar de novo. Então, assim, o que eu tô dizendo? A gente pode, não pode é o exagero. Esteatose hepática acontece pelo exagero no consumo de carboidratos ou bebida alcoólica. Mas se no seu caso foi pela alimentação, sim, precisa estabelecer essa relação bacana com a alimentação. Qual o intervalo de uma refeição para outra? Fome. Esse é o intervalo. Em média, porque a gente sabe pelo metabolismo que com 30 minutos que com 3 horas a gente tende a começar a sentir fome de novo. É pelo metabolismo, pela questão fisiológica. Agora, se sua fome vem com 2 horas, por exemplo, você comeu alguma coisa agora, daqui 2 horas você já tá com uma fominha, vai comer. Se sua fome demora mais, às vezes 4 horas, espera essa fome vir, se você quiser, e coma. Né? Então, assim, uma coisa que eu ensino muito, respeito à fome e saciedade. Não é regra comer de 3 em 3 horas. Vamos lá, em relação ao suco de fruta, também pode? Pode, claro, o suco é bom, mas assim, se a gente quer fazer uma questão pensando em emagrecimento, você tem que entender que dependendo do suco, pode conter ali calorias de 3, 4 frutas em um único copo. Seria muito mais interessante você comer as frutas do que somente tomar o suco, mas nada, não tô dizendo que é proibido, não. Mas assim, eu acho muito interessante comer porque além do prazer da mastigação, vem a saciedade. Posso fazer marmita de legumes e congelar? Por quanto tempo? Pode sim, cá. A questão do congelamento, gente, a gente só tem que atentar pelo seguinte: quando você fizer qualquer coisa para congelar, não espere esfriar para levar pro congelador, tá? Prepara quentinho, botou na vasilha, pá, vai pro congelador, não estraga a geladeira.
Não estraga. Não deixa esfriar, porque o tempo da contaminação é muito rápido. Pode congelar por eu gosto de até 15 dias para manter o frescor ainda daqueles alimentos. Então, para 2 semanas eu acho um tempo interessante de congelamento. Um beijo para vocês, que Deus abençoe muito. Muito obrigada mais uma vez. Muito, 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 muito obrigada. Um beijo.